Bom dia, Pedro. Obrigado pela oportunidade para esta pequena conversa ou entrevista. Quem é o John Rinpest que nos traz esta exposição? Começou por ser, não John Rinpest, mas John Rinderpest, que era a tradução. Às vezes, eu tenho vários nomes, um deles é Gafeira, e era, quer dizer, peste bovina ou algo assim, então traduzia-me peste bovina. Houve uma série de coisas que eu assinava com esse nome, porque eram coisas um bocadinho diferentes, ou tinham a ver com o Picasso, ou tinham a ver com questões literárias um bocadinho diferentes. E houve uma altura que achei que tinha graça serializar um bocadinho mais o John Rinderpest. John Rinpest é alguém que vem do universo da literatura, da escrita, da poesia, e nesse aspecto eu ia fazer ou seja, alargar a pergunta ao teu trabalho mais anterior, em que a escrita sempre esteve presente, não apenas na pintura, que não é mais recente, que tu tens mostrado mais recentemente, mas nos desenhos desde a década de 80, que as inscrições literárias, poéticas ou algumas outras de raiz histórica ou teórica, quiçá filosófica, sempre esteve presente. A escrita é qualquer coisa matricial e muito importante no teu trabalho enquanto artista. Não estou a dizer enquanto poeta, ou enquanto poeta, enquanto artista, Sim. Enquanto poeta. Está bem, é uma pergunta que eu vou ter que ir buscar muito lá atrás. Eu sempre tive uma apetência por várias áreas, não só a literatura, e a imagem também, o som. Mas eu lembro, desde miúdo, que eu lembro quando saiu os primeiros números da revista Tintin, não conseguia ler, não é? Havia uma apetência por ler. Depois, desde muito novo, comecei a escrever e tinha uma coisa também. Lembro que aos 8 anos dizia poesia inventada, falava. Eu acho que o que acontece é que nas minhas imagens ou nas coisas que eu faço quase desde sempre há uma espécie de interação entre o texto e a imagem que às vezes não é normalmente literal, é um espaço um bocadinho, como o Duchamp chamou, de aparência alegórica. A ideia de aparência alegórica, isto é como se houvesse uma interface entre um mundo verbal e um mundo imaginal, e que isso fosse um espaço para as pessoas habitarem, não uma coisa completamente definida, não é? Obviamente depois, quando a pessoa começa a trabalhar e a serializar as coisas, há uma solicitação de ambas as coisas. Quando faço pinturas tenho umas frases, às vezes tem um ar de despistar, ou são trocadilhos, mas é toda uma tradição um bocado do tipo do Champion, uma série de trocadilhos, coisas que abrem a linguagem e ao abrir a linguagem também abrem as imagens. Acho que é por aí. Esta exposição, digamos que há uma pré-existência de uma edição em relação à exposição que está aqui. Quase como se tu tivesses, não há pouco quando falávamos, não um guião, mas um catálogo que existia antes da exposição. Como é que essa passagem se faz entre a discursividade de um livro que é folheado, mesmo em suporte digital, o livro é folheado página a página, e o espaço da galeria, que é um espaço percorrível por nós, ou seja, há dois tipos de espaço aqui que se ligam. O que é pré-existente e que muita gente viu, consultou, eu próprio no teu site ou no teu sítio onde tu tens uma editora, que já falaremos um pouco a seguir, e a exposição que aqui está materializada e configurada no espaço. Bom, eu acho que havia uma apetência quando faço os livros de expor logo à partida, não é? Os livros são projetos expositivos? Os livros são projetos é quase como se fosse uma retrospectiva anteperspectiva. Isto é, os livros surgiram como possibilidades, há coisas que me apetecia fazer e que depois fui construindo imagens e que depois passam ao livro. Isto é, porque o livro contextualiza um bocadinho as coisas para além das imagens que produziria. Portanto, no fundo, foi criar como se fossem estruturas narrativas, mas que têm uma vontade à partida de se tornarem espaço. E ao sentir que tinha a possibilidade de fazer
em termos, por exemplo, no Photoshop ou não sei o quê, todas as exposições que me apetecesse, onde me apetecesse, isso constituiria uma forma de literatura que talvez se pudesse encarnar no mundo, porque eu gosto que as coisas sejam de facto concretas. A passagem... Pois por isso, daí a minha pergunta. Claro, há uma vontade logo ali, como há uma vontade nesta exposição, de querer ocupar muito mais espaço e de fazer muito mais coisas. Quer dizer, por exemplo, recentemente fiz algumas experiências com imagens de arquiteturas, também em que aplico esta espécie de poesia visual, em que depois explodem para a arquitetura moderna de uma forma quase contradizendo, como se fosse uma coisa decorativa, ou como aparecendo texto sobre superfícies que são normalmente para serem lisas e planas e sem nada, sem intervenção nem de ornamento nem nada. E é um bocadinho essa vontade que faz com que os livros sejam uma coisa, mas eu acho que os livros são uma possibilidade de abrirem muitas coisas. Depois, em termos práticos, foi um bocadinho olhar para as imagens que já existiam e perceber quais é que eram adaptáveis com facilidade e produzíveis para um espaço, porque há coisas que eu gostaria de fazer que eram, mesmo nos livros que eu fiz, que eram desmesuradas e... Fora da escala do espaço encontrado. Neste caso não dava, não é? Mas eu acho que pronto, era perceber num livro específico, que é o Poetry as Art as Poetry, o que é que encaixava aqui. Obviamente que havia outras coisas que estavam implícitas, por exemplo, eu quando fiz o primeiro livro, criei um conjunto de capas de livros, já não me lembro, como reação a capas de livros da história da arte conceptual. E depois o processo é um bocadinho fractal, e depois comecei a fazer esses livros. Portanto, criei o título e no fundo, para mim o mais importante são de facto os processos, não é? Os processos que abrem outros processos e que conduzem, e é o porquê não, e se fosse assim... O campo de possibilidades que se abre a partir do momento em que tu começas a... No fundo abre-se um campo, não é? E depois a partir desse campo vai-se abrindo outros campos. É uma coisa prazenteira e divertida. A sucessão de livros que tu acabaste de mencionar e que é possível consultar traz consigo quase a ideia de uma editora de autor que está não está arrumada, está até muito dinâmica em suporte online. Há uma continuidade que se percebe não só pelo número de edições como pela quantidade de imagens, de páginas, pelos textos produzidos, que confere à escrita e à produção desses livros, que podem ser projetos para exposições ou outro tipo de instalações artísticas, que têm uma presença, eu diria, tão cotidiana entre aspas, não quer dizer que seja todos os dias, como a pintura e o desenho, a pintura que tu continuas a fazer, há bocado falávamos nisso, e o teu trabalho artístico, o desenho, não só desenho, como, portanto, a importância da produção dos livros, que vai sendo uma continuidade. Sim, eu acho que também, desde muito pequeno, eu sempre quis fazer livros, assim, é a coisa principal, mesmo relativamente ao motor das imagens, a vontade de fazer livros. É um pouco, faz parte de uma código genético, é uma coisa. Eu, como fui ao longo dos anos acumulando muitíssimo material, porque estou sempre a fazer, são coisas, reações, e há muitos livros que se constituem a partir de coisas do mundo da arte, de livros de artista, de autores que têm a ver com o mundo da arte, que são reações, a tradição aforística, por exemplo, estou a pensar no James Lee Bayer, sobre o qual eu fiz um livro, já que tinha a ver com o Álvaro Lapa, houve coisas que querem ser diálogos e que são reescritas, são remisturas também, às vezes, de textos, através de métodos mais ou menos aleatórios, que depois são filtrados e retrabalhados. Portanto, todo este mundo de imagens e de textos que podem ser cortados, invertidos, reativos, depois começa-se a conjugar também com o lado visual. Como tem montes de imagens, não é? Aquilo já era mais ou menos natural. Portanto, nesta exposição as coisas aconteceram um bocado quase espontaneamente, não estou à procura de uma ideia, não sei o quê, quer dizer, chego, começo a fazer, as coisas vão levando a outras muito rapidamente, os textos estão disponíveis, eu vou buscar um texto, uma coisa que tenha escrita, e depois é uma questão de adaptação ou de ideias que vão fervilhando.
E esse lado espontâneo de fazer coisas deste tipo espontâneas agrada-me imenso, porque não estou aqui concentrado a ver se tenho uma ideia, não sei o quê, mas surge um bocadinho como cruzamento dos vários processos que eu estive a pensar e a fazer, e que vêm de coisas às vezes que são um bocadinho diferentes e que só dão fruto muito tarde. Uma das questões, eu acho que com este ruído é difícil de falar. Uma interseção. Não, tem a ver com uma altura que eu estive obcecado com tipografia. E achei que tudo podia ser tipografia, todas as imagens podiam ser tipos, todas as letras, não sei o quê, coisas icónicas. A essa altura queria uma arte combinatória, em que bastava carregar nas teclas, às vezes quase aleatoriamente, e as coisas apareciam de uma forma também... Uma certa ligação à poesia visual. Exatamente, uma ligação à poesia visual. Quando tu pensas esta exposição, há algumas exposições que estão pensadas no livro em imagens que estão construídas, que são imagens virtuais ou são imagens de projeto, digamos assim, e que tu incluís dentro da exposição, como se fossem momentos de outras exposições. Há duas obras, essencialmente aqui na exposição, que são muito claras a esse respeito. Esses espaços existem, as exposições não existiram, portanto temos um outro lado ficcional expositivo que remete para o livro, devolve-nos à exposição. Isso é uma lógica mais poética do que uma lógica de edição ou de digamos que, de perspectiva de montagem simplesmente num espaço, não é? Sim, eu sempre gostei de trabalhar também com fragmentos e com obras de arte dentro de obras de arte. E com ilusões e com espaços que criam ilusões de perspectiva, no fundo, aquilo, se pensarmos em desenho, são linhas de fuga que criam, é fotografia, mas para mim é quase como se fosse desenho. A partir do momento em que tu crias uma linha, já estás a criar um espaço, já estás a criar... e a mim agrada-me imenso pegar, por exemplo, as exposições que existem, limpar tudo o que lá está. Às vezes é a parte mais difícil do trabalho, tirar com o Photoshop, pôr não sei o quê, pôr mais sombra, pôr menos sombra, aquilo é difícil. E colocar esse espaço. Eu estava cheio de vontade, de facto, que esse espaço aparecesse e uma pessoa desprevenida chega aqui e julga que é mesmo uma exposição que existiu em algum sítio, não é? Depois aparece como se fosse uma referência, é uma referência, é uma coisa. E funciona, de certa forma, como uma obra que são, não é? Aliás, eu acho que esta semana acordei com uma vontade exatamente de ter já uma coisa ainda mais fractal, que é ter uma exposição, depois dentro de outra exposição de fotografia, que vai tendo várias exposições dentro dessa isso fotografia. Isso é o que vai acontecendo de livro para livro, não é? É como se fosse uma focagem e depois abre um ponto e de facto tem a ver com esse filão da poesia visual, há bocadinho estávamos a falar, pelo qual eu me interessei, numa altura houve duas coisas que eu me interessei, por um lado com a poesia visual, eu não sei, aqui há 10 anos atrás, e outra coisa tinha a ver mais com a arte conceptual que eu fiz com o Pedro Portugal, que era o explicadismo, era uma arte que explicava a arte e não sei o quê, e que acabou por dar algumas coisas que estão aqui de outra maneira, mas no fundo... Quando vais buscar esse exemplo do explicadismo, no sentido de um trabalho conceptual feito em parceria, é um trabalho conceptual, mas é um trabalho que traz uma ironia corrosiva sobre o sistema da arte, ou não? Eu penso, tal como nas coisas, penso que as coisas são um bocadinho seriais. Por exemplo, aquele livro que tenho, que está ali como se fossem umas páginas de um livro aberto sobre o artista, no fundo é uma coisa que eu também sempre fiz, que é tentar perceber quais é que são as regras do jogo, de alguma maneira, e perceber as variantes das regras do jogo. E de que jogo é que estamos a falar, de facto? Estamos a falar do jogo em que estamos todos a jogar, a participação em vários papéis que a gente tem. O papel do artista, eu digo sempre que há 3 categorias muito simples: o papel do meio e o papel daquilo que designamos como arte, entre aspas, porque eu não acredito no conceito de arte como uma coisa estanque ou como tendo uma essência. Penso mais numa versão Wittgensteiniana da palavra arte, do uso que se faz da palavra arte. E a partir destes três de um ator, não é? De um meio e de uma espécie de conceito, que as coisas depois se vão trabalhando. E o meio é uma coisa muito mais vasta. O meio quer a tecnologia, depois já começa a não se distinguir das pessoas a tecnologias. Eu digo sempre os amantes que estão lá, as pessoas que estão lá que gostam daquilo, que participam, outros atores também, e tudo isso se cruza e cria vários tipos de implicações, sei lá,
desde o narcisismo do artista, ao prestígio da arte, ou não sei o que, essas coisas todas. Mas isso eu acho que, pelo menos desde meados dos anos 80, que está presente no meu trabalho, nos meus escritos. Está bastante presente. Sim. Só que aqui, às vezes adquire um caráter mesmo muito serial, o autor, o não autor, os papéis que se fazem sobre isso. Não só serial, como de articulação com sistemas críticos que tu, do meu ponto de vista, propões, não só ao sistema, aos vários patamares do sistema de arte, como tu puseste, como ao sistema da crítica da arte, sim. Já terás aflorado ou abordado noutras entrevistas e noutras instâncias. Mas estava a pensar que isto tem um bocadinho a ver também com uma ideia do Fernando Pessoa, que já fazia um bocadinho a mesma coisa, não é? No fundo criava também movimentos clandestinos, que só hoje em dia que são divulgados, que tinham um discurso crítico sobre si próprio, tentava fazer divulgação. É muito engraçado, por exemplo, as recordações do meu mestre Caio, que é no fundo tornar romanesco um processo poético. Pronto, e aqui também há um bocadinho este lado de ficção, não? Criar uma série de ficções ou criar uma espécie de contexto romanesco. Eu acho que é um universo ficcional muito rico, inclusive nos vários personagens em que tu te vais desdobrando através do teu lado editorial, mas também do teu lado de criação poética ou artística nos livros que vais construindo, porque os livros não são absolutamente só livros poéticos ou literários, são livros que se percebe que são graficamente trabalhados, mas são graficamente trabalhados por um artista plástico. Não queria dizer artista visual, mas por um artista plástico. Esta exposição é muito visual no aspecto em que parece que o gesto, que o teu trabalho, eu não gosto de dizer que nos habituou, mas que nos foi mostrando e que nos foi cativando ao longo dos anos, de um gesto muito prolixo, muito quase virtuoso, mas com uma capacidade de representação não só de figuras históricas, outras que são figuras do dia-a-dia, a posição, eu estou a recordar alguns desenhos que têm uma libelinha ou uma banana e a banana de repente torna-se um objeto quase que num signo, como se tivesse uma tradição histórica, porque todo o desenho, da forma como ele é construído e a mão que o desenha, tem essa capacidade que se opõe um pouco aqui. Aqui não há muita mão. Aqui não há alguma mão. Há bocado estávamos a falar nisso e aqui por trás de nós, não sei se a câmara vai conseguir identificar ou não, que há pouca mão no desenho e na pintura da palavra Cairos. Mas é um facto que toda essa produção literária, que digamos que será como um prolegómeno a qualquer projeto expositivo, eu diria aqui abusar da palavra, desta palavra, deixa ou seja, o residente que ali está, sendo poeta, artista, sendo poeta, vou dar uma resposta porque eu estou aqui sempre a esquecer-me de uma coisa. Que é, há um lado de escrita feita pelos artistas e se quiseres, ou montagem de imagens ou montagem de filmes, que é completamente diferente da escrita de pessoas que estão só ligadas à escrita. Não é? Sim, claro. Há de facto uma tradição. Muitas vezes falamos de escritos de artistas, de escritos de pessoas que escrevem sobre arte, mas eu também acho, por exemplo, em Portugal, e é um assunto que eu tenho estado a investigar, e não, mas não só, mas em Portugal há de facto uma tradição muito forte de artistas que escrevem, e é uma escrita que, por exemplo, quando se tenta escrever romances, não sempre é muito difícil o desenvolvimento narrativo, é uma escrita que tem o prazer da palavra, tem o prazer da imagem, tem o prazer da montagem e da marotice, e que é um bocado fora do esquema literário. E a mesma coisa acontece aos artistas quando se começam a fazer coisas mais de ordem gráfica ou de ordem mesmo poesia visual. Eu acho que há um grande analfabetismo na maior parte dos poetas visuais, não estou a falar, por exemplo, da Ana Ateli, mas de outros, relativamente ao mundo da imagem, e mesmo a maneira como usam a tipografia é muito presa, regra geral. Portanto, o que eu sinto é que, de facto, isto é uma coisa que vem muito da arte e que tem muito a ver com um apetite que os artistas têm pelas palavras. É uma coisa quase devoradora, não é?
E acho que fico por aqui. Mas há também mas há também o lado lúdico, não só que tu tenhas mencionado e falado noutras circunstâncias, mas que muitas vezes é presente no teu trabalho, que não chega ao risível. Eu acho que não chega ao risível. Mas há um lado lúdico, há um lado de jogo, que se pode tornar às vezes quase como uma brincadeira, não ingênua, porque não há nada pelo menos do meu ponto de vista, de ingênuo no teu trabalho. Eu acho que o teu trabalho tem um caráter bastante sério, mas bastante sério também no lado do jogo e no lado lúdico, não só de jogar com a palavra, jogar com o sentido, e jogar muitas vezes com o sentido da palavra que está inscrita na obra, e depois com a imagem, ou imagem produzida em desenho ou pintura, que faz parte dessa obra. Portanto, há uma lógica de jogo que... Isso, é óbvio que é uma lógica de jogo e uma lógica lúdica, não é? No sentido em que o jogo, ou brincadeira, pronto, eu diria brincadeira, porque é um jogo relativamente aberto e não é um jogo que os outros estejam a jogar, é um jogo que se vai jogando e à medida que se vai jogando as regras vão se adaptando às situações. Eu acho que há regras, não é? Mas isso é a lógica de qualquer processo, não é? Eu penso um bocadinho John Cage, ou no Duchenne, no jogador, mas no fundo estás a criar, quando eu crio normalmente, crio processos no sentido em que defino uma série de regras estilísticas, ou etc, etc. E essas regras depois, para mim, são mais importantes, o definir de processos e de regras e de jogos, de linguagem, e depois o que acontece acaba de ser vítima dos próprios... Um processo autofágico? Não diria das próprias tautologias que dão origem, não é? É um bocadinho... É isso. Por exemplo, podemos aplicar o princípio do Saul Lewitt no princípio da combinatória, um bocadinho leibniziana, às ideias e mesmo às personalidades. No fundo, é a ideia que há ideias que se podem gerar como se fossem um jogo, de certa forma, a partir de determinados princípios. A mesma lógica combinatória e metamórfica que há bocadinho estavas a falar da banana, portanto é essa lógica metamórfica, as coisas se vão transformando, mas também essa lógica obedece a haver... Os seus comandos vão adquirindo outro significado e outra presença para o espectador a partir do momento em que tu as trabalhas dessa forma. Sim. Senão continuaria a ser, poderia ser isoladamente um desenho de uma banana ou de um limão. Estou-me a lembrar destes que estão mais próximos por razões que são óbvias. Banana ou limão. Mas é um facto que, mesmo nesta exposição que parece aparentemente muito diferente das exposições que tu tens feito, eu não acho a exposição tão diferente quanto isso, porque em termos de processo, todos esses mecanismos e toda essa arte combinatória, se é que assim se pode dizer, que tu tens vindo a produzir desde o início do teu trabalho, inclusive na instalação espacial com alguma escala, que esta exposição é uma exposição em instalação. Não diria site específico, poderia ser adaptado a outro espaço. Claro. E não tem a ver com a lógica histórica do espaço, também depende da definição de site específico que poderíamos falar, mas retoma desse ponto de vista um trabalho que tu foste fazendo ao longo dos anos. Há pouco falávamos numa instalação que tu fizeste nos anos 80, ainda com o Luís Sherpa, numa conferência que houve na altura e uma exposição no Fórum Picot, portanto tem uma série de anos, mas em 93, se eu não estou enganado, em 93, 94, no Drawing Center de Nova Iorque, quando tu tiveste também uma instalação com uma exposição de artistas portugueses, vários artistas, mas tinhas uma instalação de grande escala que vieste não a replicar, mas a produzir para outro espaço. Isso era uma questão que eu te queria pôr acerca desta exposição e de outras que têm a ver com a instalação no espaço. É que eu não acho que haja uma replicação, ou seja, não há um modelo para que tu tenhas para trabalhar a partir de uma série de desenhos, ou seja, agora dá um tempo para cá destes livros que são projetivamente exposições, mas há uma apetência muito grande pela espacialidade e tu há pouco dizias sobre esta exposição, se pudesse irias mais longe ou alargarias o âmbito da exposição, porque há sempre material que, segundo essa arte combinatória, pode se ir desdobrando e criando
novos planos, sejam paredes, sejam obras que são interceptadas, palavras que são interceptadas com molduras que interceptam palavras. Portanto, essa lógica de trabalhar com o espaço também é qualquer coisa que te acompanha no teu percurso. Sem dúvida. Eu, quando comecei a fazer as instalações, eu acho que de desenho, havia uma coisa que eu fazia que às vezes passava de uma exposição para outra e ia cortando os desenhos. Sim. Aquilo começou por vir de algumas peças que eu fiz, maiores em volume, a minha participação na Bienal de Veneza em 88. Já tinham umas peças, tinham luzes e que eram pré-instalações, depois no Ministério também tinham uma peça que ocupava a galeria toda e tinha chapas de metal e não sei o quê, mas depois foi de facto a partir dos espaços que existia criar, muitas vezes estruturas tinham um lado ornamental, no fundo, inseriam-se no lado ornamental, aproveitavam as estruturas das exposições e depois foram remontadas em várias exposições diferentes. Uma delas foi numa que eu fiz na Gulbenkian, lá em baixo, com 7 salas, em que depois aquilo era montado de uma forma já quase... haviam molduras enormes que se iam sucedendo umas às outras e criavam uma espécie de ilusão, portanto, com um lado barroco e às vezes catastrófico, porque elas andavam já pelo ar, já não eram para a parede. Obviamente que há coisas que tem que se ter possibilidade de as fazer. Eu agora estava a ver onde é que eu ia pegar na coisa, mas de facto estas coisas parecem que eu tenho uma vontade de há um lado arquitetónico, escultórico, arquitetónico, depois também perceber que as coisas podem ser montadas como se fossem a poesia visual, mais para trás, mais para cima, portanto agora também um lado gráfico não existia. Tinha um horror a coisas gráficas. Hoje em dia é uma coisa que me serve para ensinar coisas e fazer coisas como é. E nesta exposição é bastante presente. Exatamente. Um pouco... E depois perceber que as imagens que existem estão disponíveis para serem, no mundo inteiro, para serem feitas, trabalhadas, a gente pode tirar fotografias, pode juntar coisas e a um nível que tem muito a ver para mim com outra tradição, que é o trompe-l'œil. Também trabalhei um bocadinho nesse domínio. E de repente estou a sentir que as coisas todas que eu tive a fazer, algumas que eram bastante inúteis, estão a convergir para uma possibilidade que eu não faço a mínima ideia do que é que será, mas esperemos que dê qualquer coisa. Alguma coisa vai dar. Alguma coisa vai dar. Aliás, como tem dado e como se agora. Há chegado a este ponto da nossa conversa, há aqui uma frase que eu gostaria de introduzir, até por causa do alguma coisa vai dar. Há um aforismo do Kafka que tu trabalhas e utilizas, que é a partir de um certo ponto não há retorno. Sim. Esta expressão é, digamos que o chegar também a um determinado ponto de que não há retorno ou regresso a outras fases de trabalho, embora esteja aqui muito do trabalho que é reconhecível, que está para trás, pelo menos para mim. Sim, eu acho que relativamente a este tipo de trabalho é um ponto de não retorno, porque isto tornou-se concreto e real, podia ser a nível de brincadeira do livro e da ficção. Por outro lado, eu tenho uma teoria de feedbacks e que é natural, não é? Que é uma teoria revisionista, isto é, eu gosto de trabalhar em várias séries. Esta é uma coisa um bocado pessoana, não é? Sim. E as séries vão-se desenvolvendo, depois há revisões para a gente perceber se ainda sabe fazer aquilo ou se não sabe, ou se faz sentido ou não faz sentido, mas vão-se cruzando e há coisas que vão surgindo de umas coisas vão passando para outras. E isso é uma coisa que eu defini muito cedo, eu acho que um texto que eu escrevi para aí em 84 e que me interessa manter até ao fim da vida, enquanto cá andar, não somos eternos, não? Mas esta ideia de abrir coisas, portanto, no fundo, várias coisas chegaram a pontos de não retorno de várias coisas, este é mais um ponto de não retorno, no fundo, todos os pontos são pontos de não retorno, se bem que haja sempre esta ideia de feedback, de revisionismo, etc. Circularidade entre esses pontos de... E torna a coisa um bocadinho complexa, não é? Eu penso sempre isto um bocado visual, como se fossem várias linhas, mas depois andam para trás, depois voltam para a frente. No fundo, esta ideia, que muitas vezes se representa nos desenhos, um emaranhado de linhas, é um bocadinho isso. Depois há um desejo, de facto, que coisas aconteçam e que surjam e que a gente experimenta, às vezes de uma forma... às vezes corre mal as experiências,
mas é bom que ele Isso faz corra. faz parte do trabalho. Mas há uma vontade de facto de experimentação. Mas há uma vontade de experimentação que simultaneamente aparece em vários campos, quase como uma heteronímia do trabalho artístico que tu vais desenvolvendo. Aliás, como se vê também na série de livros onde há uma série de alter egos ou de outros. Eu chamo-lhe apenas personagens. São personagens que tu crias. São personagens como uma história de um romance. Não é? Sim, isso é verdade. E diverte-me bastante. Bom, eu penso que. Eu acho que estamos conversados. Estamos conversados, acho que foi uma aproximação à exposição. Boa. Uma aproximação. A exposição por si. Será eloquente também. É eloquente e não necessita objetivamente desta conversa. Contudo, esta conversa trouxe alguns pontos que, pelo menos para mim, foram até, diria, esclarecedores e interessantes em termos de processo e na forma como tu vais desenvolvendo quase que estas heterotopias visuais e de composição. Curiosamente, cada parede, depois de se ver o livro, agora estamos no processo inverso, que do meu ponto de vista isso é muito interessante e é um pouco inesperado, que é ter o livro. Muita gente, aliás, quando na inauguração havia várias conversas com uma série de pessoas que tinham visto alguns livros e provavelmente até o livro que deu origem a esta exposição. Dizer, mas isto é parecido com o livro, mas depois não era parecido com o livro, de facto, porque não pode ser parecido com o livro, porque especialmente é outro, mas em termos de composição há aqui paralelismos e eu diria até que ecos entre cada folha ou cada plano que aqui temos, que no espaço tridimensional se torna outra coisa. Pois é isso mesmo. Isso é de facto, não há nada como uma coisa concreta. Ok, Pedro, muito obrigado. Tá, Deus, obrigado.